Oi, pessoal! Nessa aula de hoje vamos revisar sobre a transformação química e física. As transformações que ocorrem nos materiais são classificadas em dois tipos: transformações químicas e transformações físicas. As transformações físicas, embora sejam perceptíveis pela mudança da aparência do material, ocorrem de maneira mais passageira, não alterando intimamente a natureza das substâncias. O que significa isso? Terá uma alteração, uma transformação física, porém não vai mudar a substância daquele material. Não vai ter uma alteração daquela substância. As transformações químicas são tão intensas que alteram a composição do material, fazendo com que a transformação produza uma substância quimicamente diferente do que a se tinha no início. Então, temos como exemplo aqui a mudança da cor, no caso do ferrugem, a formação da chama, no caso quando o material é queimado, a variação da temperatura, a liberação de um gás, a formação de um sólido, a liberação de um cheiro. Então, todos esses fenômenos aí, essas ocorrências, ocorrem nas transformações químicas. Uma transformação física é diferente de uma transformação química, porque em uma transformação química, novas substâncias vão ser formadas. Já na transformação física, vai alterar apenas a forma daquele material, mas a composição será a mesma. Transformações físicas ocorrem quando alteramos o tamanho ou a forma de um material, onde ele sofre uma mudança, mas não pode ser transformado em um outro material. Podemos observar isso nas mudanças dos estados físicos. Por exemplo, uma pedra de gelo, ao derreter, aquele material que estava sólido se torna líquido. O gelo sabemos que é feito de água, e quando o gelo derrete, ainda temos água. Então, houve aí uma mudança no estado físico, de sólido para líquido, porém, não teve uma alteração química, não teve uma mudança da substância, continuou sendo água. Por exemplo, aí na imagem nós temos uma lata. A lata sendo amassada, não mudou a sua composição química, não mudou a sua substância, continua sendo uma lata, mudou apenas a sua forma. Isso é um exemplo de transformação física. Os exemplos mais comuns que temos para as transformações físicas são os estados físicos da água. Ao aquecermos a água, ela vaporiza, ou seja, ela evapora. Se congelarmos a água, ela se solidifica. E quando a colocamos na temperatura ambiente, ela se torna no estado líquido. Então, essas mudanças aí são transformações físicas. Transformações químicas ocorrem, novas substâncias são criadas quando a matéria passa por uma transformação química. Reagentes são transformados em produtos por meio das reações. Percebemos a ocorrência de uma transformação química pelo aparecimento de luz, pelo surgimento de bolhas de um gás, pela formação de partículas sólidas, mudança de cor, percepção de cheiro. Como exemplos de transformações químicas, nós temos a combustão de uma substância, o azedar do leite, o enferrujamento de um prego, por exemplo, a fotossíntese, a respiração, a confecção dos alimentos, o apodrecimento desses alimentos, entre outros. Então, tudo que vai gerar uma nova substância, que vai alterar a sua composição química, nós falamos aí de uma transformação química. Espero que vocês tenham compreendido. Caso tenha alguma dúvida, assista novamente esse vídeo com bastante atenção ou entre em contato comigo no privado para tirar as dúvidas e realizarem a atividade. Boa atividade!